marcado pela alternância entre episódios de depressão e de euforia. As crises podem variar em intensidade, frequência e duração. Transtorno bipolar. Quem nunca ouviu alguém dizer com certa ironia que alguma pessoa é bipolar? Pode até parecer engraçado para quem diz, mas não é. E tem mais, será que quem diz sabe exatamente o que é? Na continuação da matéria sobre transtornos mentais, o Dr. Carlos Felipe Cavalcante Carvalho vai explicar um pouco mais sobre esta, entre outras doenças mentais. O transtorno bipolar é uma condição um pouco mais grave, assim. É aquela pessoa que tem um quadro depressivo, assim, geralmente um quadro depressivo que se estende de longa data e num determinado momento ela faz um episódio de mania, que seria o contrário do quadro depressivo. Em vez dela ficar triste, desinteressada pelas coisas, ela tem o inverso disso, como se fosse um quadro de euforia, que a pessoa perde o sono. Muitas vezes a pessoa, quando ela está num episódio de mania, ela é capaz de dormir só 2 horas durante dias e ter energia para tocar o dia a dia. E junto vem uma irritabilidade extrema, né? Vem também aqueles episódios, a pessoa pode ter uma impulsividade importante, se envolver com o uso de substâncias, em função dela estar nesse quadro de euforia. Então, quando a pessoa tem a depressão e algum episódio de mania, de euforia, a gente dá um nome de transtorno bipolar. E o tratamento? Medicação, só que aí é uma medicação um pouquinho diferente, é uma medicação que a gente fala que é estabilizador do humor e também psicoterapia. E Dr. Carlos, e a esquizofrenia? Fale um pouco sobre. Esquizofrenia, aí a gente entra num grupo de transtornos mais graves, porque na esquizofrenia acontece assim, uma alteração que a gente fala mais profunda na nossa psicopatologia. A pessoa vai ter alterações no processo de formação do pensamento dela. E nesse processo, digamos assim, ela cria delírios e ela perde o contato com a realidade. Esse mesmo contato que a gente compartilha com a realidade, a pessoa que tem um quadro de esquizofrenia tem um contato diferente. Então ela pode interpretar as coisas assim de uma maneira doentia, por exemplo, de que está sendo perseguido, de que tem câmeras filmando, de que as pessoas têm uma má intenção contra ela, e esse quadro vem junto com alucinações. E eu queria frisar uma coisa, que muitas vezes em filmes, assim, eles mostram o estereótipo da pessoa esquizofrênica como aquele que vê bichos, que vê coisas, mas não é. A alucinação mais comum que acontece na esquizofrenia é a auditiva, ouvir vozes que falam sobre a pessoa, vozes que fazem comentário ou conversam entre si. Para você ver, é uma experiência muito perturbadora, né? E envolve aí um tratamento mais intensivo, precisa de uma equipe multidisciplinar. As medicações que a gente passa são os antipsicóticos, uma medicação um pouco mais forte, né? Mas, assim, é um quadro mais grave, né? E a demência, qual a mais comum e como é que se resolve? Tem tratamento? Então, a demência o ser humano está vivendo cada vez mais, né? A expectativa aumenta cada vez mais. E é uma doença mais da senilidade, né? E nessa doença, o principal é a perda, progressiva das funções cognitivas, que a gente fala. Aí, nas funções cognitivas, a memória, principalmente a memória recente. Essa memória recente,
é a memória que a gente usa para o nosso dia a dia, para a gente tocar o nosso dia a dia. Amanhã eu tenho que fazer isso, hoje é dia tal da semana, eu tenho esse compromisso, fulano de tal me falou isso, aí eu preciso lembrar que eu preciso entregar. E também pode acometer também outras funções, a nossa orientação, que dia que é hoje, né? Também o nosso raciocínio lógico, e nos estágios mais avançados pode prejudicar a nossa capacidade, assim, até de se alimentar, de se vestir, né? Então é uma doença assim que ela é progressiva também, essa perda ela costuma ser irreversível, né? E você perguntou a que é mais comum. A que é mais comum é a demência de Alzheimer, né? Cerca de 60% de todos os casos, né, é de Alzheimer. Depois vem uma outra que a gente chama que é a demência vascular, né? Assim, que muitas vezes as duas coexistem, né? Mas o Alzheimer é de longe a mais frequente, né? Doutor, vou dar um exemplo. Às vezes a gente machuca ali alguma parte do corpo, tal, restaura, volta ao normal, tal. O cérebro é o único que as células não se restauram? Sim, você falou uma coisa importante, viu? Tem estudos que tentam verificar que alguns neurônios, mas não essas perdas, né, dessas células nervosas assim, são irreversíveis ainda. Então a lógica é o que temos que preservar, porque é com isso que a gente vai levar até o fim.